Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Colar, eu sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em reabilitação e inclusão, especialização em engenharia de produção com ênfase em ergonomia e especialização em dinâmicas e processos grupais, além de várias formações, tanto nas áreas de inclusão como nas áreas de análise comportamental, enfim. Hoje eu queria falar qual é o processo, ou a operacionalização, como que o terapeuta ocupacional ele interage com o cliente para entender o que ele precisa. No primeiro momento, é importante que o terapeuta ocupacional faça o perfil ocupacional do seu cliente. Ele identifica por que que o cliente procurou aquele serviço, seja ele criança, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, não importa a fase que esta pessoa esteja, por que que ele veio pro atendimento ou para o serviço de terapia ocupacional. Depois a gente tenta entender quais são as ocupações desse sujeito. O que que ele faz em casa, o que que ele faz fora de casa. Ele está independente, ele trabalha, ele estuda, ele é casado, ele mora sozinho, ele mora com os pais. Como é que são as ocupações dele? E depois, e junto a isso, quais são as barreiras que afetam o acesso dentro dessas ocupações. Se são, quais são as barreiras? O que que ele não está conseguindo fazer e por que não está conseguindo fazer? Que aspectos deste lugar, que aspectos do contexto ou do ambiente se vê, o cliente vê como facilitador ou como barreira no envolvimento dele no que ele faz ou nas ocupações que ele gostaria de realizar. E quando a gente está pensando em bebê ou criança, quais são as ocupações desejáveis para uma criança? Claro que levando em consideração quem é esta criança, onde ela está inserida e a fase, a faixa etária, a questão cultural, tudo influencia nessa avaliação. Qual é a história ocupacional dessa pessoa? Né? O que que ela faz? Se ela trabalha, se ela fica em casa, se ela estuda, se ela consegue tomar banho sozinha, se ela prepara os alimentos, e aí, dentro de cada fase, avaliando o que ela está ou o que ela poderia estar fazendo e não está, o que que precisa de adaptação para ser feito, quem é essa pessoa, né? Quais são as crenças, quais são os valores, qual é a cultura, como ela se vê dentro das atividades, quais os papéis que ela exerce, né? Se é filho, se é pai, se é mãe, se é trabalhador, se é estudante, quais os padrões de como ele se envolve nas ocupações e como eles mudaram ao longo do tempo, que ocupações são essas, como ele faz, quais são as prioridades, quais são os resultados desejados, quais são, qual é as habilidades que ele tem para o desempenho das atividades, quais são as competências que essas atividades exigem, qual é a saúde desse sujeito, qual é a qualidade de vida, qual é o bem-estar, o quanto ele está empenhado nas coisas que ele pode ou poderia estar fazendo, o quanto ele tem conhecimento em relação a tudo que ele necessita, o que ele pode, o que não consegue mais fazer, pelo menos da forma como fazia antes. Aí a gente tem o perfil desse sujeito. Depois, a gente faz uma análise do desempenho ocupacional, ou seja, a gente observa como ele realiza as suas atividades, né? Como ele está apropriado disso, em que ambiente ele está inserido,
o que que as atividades exigem, o que que ele consegue fazer, quais são as habilidades que ele tem em todos os sentidos, habilidade motora, cognitiva, de processamento, habilidade social, quais são as habilidades que ele tem para o desempenho ocupacional dele, e por isso, quando eu falo dele, fico insistindo nisso, está relacionado a quem é o sujeito, aonde ele está inserido. Claro que cabe salientar que às vezes o sujeito não está desempenhando as funções ocupacionais que poderia, e muito em função de não estar fazendo o que poderia ser feito, a gente trabalha também com a família e com o próprio sujeito para que ele se aproprie do que ele tem condições de fazer ou que com uma adaptação ele poderia estar fazendo. Daí vem a intervenção. Se então se fez a avaliação do perfil ocupacional, fez uma análise do desempenho ocupacional, que habilidades esse sujeito tem, desde cognitiva, de processamento, motor e tudo aquilo que eu já expliquei anteriormente, e eu vou gravar um, um áudio que fala especificamente sobre as habilidades, a avaliação das habilidades de desempenho ocupacional. Aí vem a intervenção. Quais são as metas, os objetivos, o que a gente pode mensurar que esteja focado a ocupação, pensar em prazos para aquilo. Claro que para isso é importante que a gente conheça o nosso paciente, e às vezes também não é tão limiar assim de tu ter um prazo específico, né? Porque depende de como o sujeito está na dinâmica do seu tratamento ou na sua dinâmica de vida até hoje, e às vezes tu não consegue ter um resultado tão rápido. Inclusive, é importante que a gente entenda isso, que aquele sujeito precisa de mais tempo para se apropriar do que ele pode se apropriar e ter mais autonomia e independência na sua vida. Então tu implementa, tu começa, tu faz o plano, tu começa a intervenção e vai revisando. Eu acho que a revisão ela é constante, assim. Tu vai vendo o que tu vai conseguindo, tu vai adaptando, tu vai mudando, tu vai propondo e avaliando, e é uma dinâmica entre o terapeuta e o paciente. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu observo que é importante para o meu cliente. Às vezes, e quase sempre dá certo, assim, tu usar atividades que estejam relacionadas às atividades que ele exerce e como e onde ele tá inserido e como ele faz isso. Tem sempre dado certo, assim. Eu não. Em algumas vezes, nesse momento, por exemplo, eu estou atendendo um paciente que eu preciso trabalhar habilidade motora fina nos dedos das mãos para escrita, porque ele trabalha num tabelionato e sofreu um acidente e perdeu essa habilidade motora fina, a ampla está preservada. E aí eu acabo fazendo atividades que parecem meio repetitivas, assim, mas é uma atividade repetitiva que eu sei o objetivo que eu tenho e onde eu quero chegar com ela, e eu explico para o meu cliente ou paciente isso para que ele não se sinta frustrado, às vezes fazendo um caderno de caligrafia, vamos usar como exemplo, ou qualquer outra atividade que se entenda importante para desenvolver aquela habilidade que foi perdida. Enfim, então tem todo um processo do terapeuta ocupacional em relação ao que ele quer, que o paciente quer, que é importante para o paciente, e vai numa dinâmica de avaliação, de experimentação, de proposta ou de adaptação dentro do que o paciente necessita. E aí, independente da patologia, claro que as patologias nos exigem coisas diferentes, né?
Então, por hoje era isso que eu gostaria de falar.